Introdução à Carta aos Romanos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Considerações preliminares, O autor foi Paulo, o tema, a revelação da justiça de Deus e a data, cerca de 57 depois de Cristo. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez por essas razões foi colocada em primeiro lugar entre as do apóstolo. De modo contrário à tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro, nem por qualquer outro apóstolo. Ela também foi iniciada por convertidos de Paulo, provenientes da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecoste, que está em Atos 2:10. Paulo não tinha Roma como campo específico de outro apóstolo. Em Romanos, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o evangelho, mas que até então fora impedido. Reafirma seu desejo de ir até eles. Paulo, ao escrever essa epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, estava em Corinto como hóspede na casa de Gaio. Enquanto escrevia Romanos através do seu auxiliar Tércio, planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecoste, provavelmente na primavera de 57 ou 58 depois de Cristo, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém. Logo a seguir, Paulo esperava partir para a Espanha, levando-lhe o evangelho, visitar de passagem a igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguirem sua caminhada para o oeste. Isso está em Romanos 15, 24 e 28. O propósito dessa carta. Paulo escreveu essa carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. 1. Seu propósito era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos. 2. Queria corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Visão panorâmica. O tema de Romanos está em 1:16-17, a saber, que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sob a ira de Deus, ninguém pode ser justificado diante dele à parte do dom da justiça. Isso está em Romanos 3:24. Mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação, o crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado, é liberto da luta com a justiça da lei e é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito, o que o conduz à glorificação. Deus está levando a efeito o seu plano da redenção, a despeito da incredulidade de Israel. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral das pessoas. Paulo termina Romanos expondo seus planos pessoais, uma longa lista de saudações pessoais, uma última admoestação e uma doxologia. Isso no capítulo 16. Características especiais. 7 destaques principais caracterizam Romanos. 1. Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo, a epístola teológica por excelência do Novo Testamento. 2. Paulo escreve num estilo de pergunta e resposta ou de diálogo. 3. Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como a autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. 4. Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo e através dele. 5. Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. A. O pecado como uma transgressão pessoal e o pecado como um princípio ou lei.
A tendência natural e inerente para pecar existente no coração de toda pessoa desde a queda de Adão. 6. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. 7. Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, excetuando-se um remanescente, bem como sobre o plano divino redentor para todos, alcançando por fim Israel.